Começamos a gravação da nossa aula de hoje, Dietoterapia 1, e o nosso tema que vai ser abordado na aula de hoje é doença do refluxo gastroesofágico, tá bom? Então, vou começar a projeção aqui para vocês. E como a gente já havia falado na apresentação do nosso PPT, nós vamos estudar a partir de agora, né? Aliás, desde a semana passada, em Dietoterapia 1, algumas patologias e as suas respectivas abordagens terapêuticas, especificamente a terapia alimentar ou a dietoterapia. Né? Então, segue aquele esquema, uma doença e a dietoterapia. Então, na semana anterior, né, na semana anterior de aula, né, nós vimos alergia alimentar, vimos os tipos, né, de alérgenos mais comuns, né? Vimos o principal tratamento, que é extinguir a fonte de alergenicidade, né? Tirar o alérgeno da dieta. Então, se eu tenho alergia a amendoim, eu vou tirar amendoim de todas as preparações que eu consumo, né? E aí tomar um antialérgico e dar sequência à nossa vida. Né? Vimos também que existem exames, né, para a gente fazer o diagnóstico da alergia alimentar, testes imunológicos, e na aula de reforço, a gente falou, né, com o consentimento de todos que estavam presentes, sobre alergia à proteína do leite de vaca, né, a LPV, e a diferença dela para a intolerância à lactose, ok? E aí a gente viu que a alergia, ela é causada por um componente proteico do alimento, né, uma fração proteica que o organismo não reconhece, e que a intolerância à lactose é uma deficiência que algumas pessoas têm de não produzir lactase, né, que é a enzima que digere o açúcar lactose. Encerrados isso, a gente entra agora numa fase em que a gente vai ver patologias do sistema digestório, tá? Como estamos no ensino remoto emergencial, não vamos entrar em minúcias de falar de doenças da boca, de halitose, de aftas, cáries, né? Mas se vocês quiserem, eu posso recomendar o material em vídeo para vocês assistirem e saberem um pouco mais, porque a gente tem que priorizar aqui doenças mais importantes, ok? E aí nós vamos começar com a doença do refluxo gastroesofágico. Uma doença que tem um nome comprido, né? Um nome grande, assim, diferente. E essa palavra aí, gastroesofágico, é quase um trava-línguas, né? Quase que a gente embola a língua para poder falar. Mas se serve de dica para o Enem, né, para o Exame Nacional do Ensino Médio e para a vida, a partir dos radicais da palavra, a gente começa a descobrir que significados essa palavra tem do que se trata essa doença, no caso. Então, doença, né, patologia, como a gente já viu, é qualquer estado que vai haver um desequilíbrio no funcionamento do corpo como um todo, das funções orgânicas, né? Então, quando eu enxergo perfeitamente sem óculos ou sem lentes, eu tenho uma visão sadia, né? Agora, eu, por exemplo, que tenho ceratocone, né, que não consigo enxergar, às vezes, nem com óculos, e preciso usar uma lente corretiva, né, uma lente rígida, ou seja, eu tenho uma disfunção, né, um desequilíbrio na função do meu olho, que é enxergar, né, que é captar as imagens e projetar a visão aí no meu cérebro. Então, se eu tenho essa disfunção, eu tenho uma doença chamada ceratocone, né? No caso da minha disfunção, é porque a minha córnea, ela vai ficando curva no formato de um cone, ao invés dela ficar arredondada no formato de uma esfera, por exemplo. Né? Não diria da face de uma esfera, que uma esfera não tem face. Mas, assim, aquele formato arredondado de uma das partes da esfera. Então, é nessa disfunção, né? O olho vai ficando no formato de cone, eu vou perdendo a habilidade de enxergar sozinha, eu preciso de quê? De um auxílio. E aí pode ser um óculos, mas geralmente o auxílio efetivo é uma lente rígida. Então, tem uma doença. Refluxo, né, é algo que vai contra o fluxo, né? Então, se eu estiver lá no prédio 1, matando as saudades, né, desse período que está longe,
e eu falar assim, olha, vocês vamos descer até o prédio 4, né? E vamos passar aqui pela lateral do ambulatório. Então, esse é o fluxo normal, né, para chegar até o prédio 4, né? Agora, se eu falar assim, que a gente está descendo, e aí Gabi, ao invés de estar esperando a gente lá, está subindo, ela está voltando, né? Então, ela está vindo contra o fluxo. Todo mundo descendo para ter aula no prédio 4 e Gabi subindo no sentido contrário, né? Meio perdida. E aí a gente fala, Gabi, você está contra o fluxo. Então, refluxo é algo que vai fazer esse caminho contrário, tá? Então, guarda essa informação. E por último, gastroesofágico. Gastro vem de gástrico, de sistema digestório, de estômago, né? Esofágico vem de esôfago, que é outro órgão do corpo. Então, doença do refluxo gastroesofágico, como a gente vai ver, nada mais é do que quando volta conteúdo do estômago, comida, ácido clorídrico, água, suco, Coca-Cola, tudo que a gente bebeu e comeu, quando ele sai do estômago e ao invés de ir para o intestino, ele volta para o esôfago, tá? Aí pode parecer banal, Márcia, mas é só uma queimação. A gente vai ver que não é só uma queimação, é uma condição que leva o indivíduo a ter péssima qualidade de vida e pode evoluir para doenças até mais sérias, ok? Mas antes de a gente falar do refluxo gastroesofágico, vamos falar, nem que seja só nesse momento, das doenças do sistema digestório. A gente tem uma ideia meio falsa de que as doenças do sistema digestório, do trato gastrointestinal ou do TGI, como está escrito aí, as patologias, que elas não são fatais, né? Ah, é só gastrite, é úlcera, é azia, queimação. E tem muita gente que ainda fala, toma água com maisena que passa. Né? Só que aí a gente vai impondo a esse sistema digestório uma condição, na maioria das vezes, né, de lesão, né, da mucosa do esôfago, do estômago, do intestino, né, um processo inflamatório crônico que vai danificando esse trato gastrointestinal e pode culminar em doenças mais severas. Tá? Então, por isso que a gente não pode olhar refluxo como uma coisa banal. Ah, refluxo é aquela coisa que bebê tem, né? Tem gente que tem. Minha tia tem, só bota um tijolo embaixo da cama, e daqui a pouco vocês vão ver como que bota esse tijolo embaixo da cama e cura esse refluxo. Então, não, a gente tem que ter um pouco mais de atenção, porque apesar de a gente ter essa impressão de que elas causam desconforto, dor, elas podem, somente isso, elas podem evoluir para o processo de desnutrição. E as lesões, né, os machucados que a gente vai tendo dentro do esôfago, dentro do estômago, dentro do intestino, podem ir se agravando ao longo do tempo e gerar consequências piores. E aí, para falar de desnutrição, como nós somos um curso técnico em nutrição, eu vou falar agora para vocês de uma coisa importante, que tem a ver com as doenças do sistema digestório, mas pode ser aplicado a qualquer doença, que é uma condição que a gente chama de sinergismo doença-desnutrição, tá? Então, num dado momento da vida, vou pegar como exemplo Érica, que tem alergia lá, sabonete Lux Verde. Eu fiquei com isso na cabeça, Érica. A Érica, num dado momento da vida dela, ela desenvolve refluxo, né? Pode ser refluxo, gastrite, amidalite, etc. Qualquer doença, tá? Isso se aplica a qualquer doença. Então, a Érica desenvolve refluxo. Então, o conteúdo do estômago dela começa a voltar aqui no esôfago e ela tem aquela sensação de que ela está com ânsia de vômito e que vai continuar, né, com aquela sensação de queimação aqui no peito, e isso é um dos sintomas do refluxo. Quando o indivíduo ele fica doente, uma das primeiras coisas que acontece é ele entrar no estado de hipercatabolismo.
Vocês devem ter visto lá em nutrição e metabolismo que o catabolismo é quando a gente quebra, né, as moléculas que a gente ingeriu e transforma em tecidos ou em energia. Né? E o anabolismo é quando a gente aumenta a quantidade de depósito de nutrientes dentro do corpo, né? Aumenta músculo, aumenta tecido adiposo. E o catabolismo é quebra. É gasto de energia, principalmente, mas é quebra também, ou digestão, ou, enfim, processamento de outros tipos de nutrientes. Então, quando a gente fica doente, vamos imaginar qualquer doença aí, gripe, por exemplo, a gente entra em hipercatabolismo. Então, a gente começa a quebrar as reservas que a gente tem no corpo, né? Reserva de gordura, reserva muscular, né? E aí a gente também, além de começar a quebrar as reservas, consumir essas reservas loucamente, o nosso corpo aumenta a necessidade de energia e de proteína, principalmente para fabricar células lá para o sistema imune, imunoglobulinas, né, anticorpos, e aí a gente tem uma perda de peso. Por isso que é muito comum a gente perder peso quando fica doente, né? Quando fica gripado, quando tem dor de garganta, quando está no estado de uma doença mais séria, né? Como refluxo. Não sei se vocês conhecem alguém que tem refluxo, mas quem está num quadro mais grave, né? Isso interfere na alimentação e esse paciente entra em hipercatabolismo. Então, no caso do refluxo, o paciente deixa de comer, porque ele fica com aquela azia, com aquela queimação, e ele entra em hipercatabolismo e aumenta a necessidade de proteína e de energia. Com isso, ele perde peso, ok? Perdendo peso, né, e consumindo as reservas do corpo dele, esse paciente entra em desnutrição. Então, ele consome tantas reservas de micronutrientes, macronutrientes, reservas energéticas, né, de gordura, e aí ele entra em estado de desnutrição, que é outra doença também, né? Aí associada à doença principal aí, no nosso caso, o refluxo. Aí acontece uma outra situação. Ele começa a reduzir ainda mais as reservas corporais de nutrientes, então vitaminas, minerais, gordura que está estocado no nosso corpo, ele começa a consumir isso tudo e reduzir, né? Ferro, entre estados de anemia, por exemplo. E aí essa situação de desnutrição começa a interferir na produção de imunoglobulinas. Imunoglobulina, gente, vocês podem anotar aí, eu vou até colocar no chat, imunoglobulinas, outro trava-língua também. É a mesma coisa que anticorpos. Anticorpos, isso. Tá aí no chat, ok? Então, quando eu falo imunoglobulinas, é a mesma coisa que eu esteja falando anticorpos. Então, quando eu fico doente, começo a entrar em hipercatabolismo, aumento a necessidade de energia e de proteína, perco peso e entro em desnutrição, eu começo a comprometer a produção de anticorpos do meu organismo, né? De anticorpos que vão combater principalmente doenças infecto-contagiosas, né, como uma amidalite, né, que é a inflamação da garganta, como uma infecção intestinal e etc. E aí o que que acontece? O meu corpo fica ainda mais doente, porque aí de repente, além de um refluxo, eu posso evoluir para uma gastrite, que é uma inflamação do estômago causada por uma bactéria que se chama Helicobacter pylori. E aí, como eu estou com baixa imunidade, que eu estou desnutrido, eu vou acabar comprometendo esse estômago, evoluindo para uma gastrite. Eu posso comer fatalmente um alimento estragado na rua e não ter anticorpos o suficiente para combater essa infecção alimentar. E aí isso vira um ciclo vicioso, gente. Porque aí, se eu já estava doente com refluxo e desenvolvo uma nova doença, vocês concordam comigo que eu vou aumentar ainda mais o hipercatabolismo e vou aumentar ainda mais a necessidade de energia e de proteína e vou aumentar ainda mais a perda de peso? Sim. Ô, Márcia,
Oi, Essa, essa bactéria que você falou é aquela que é H. pylori? é a mesma. É Tipo, porque o nome completo dela é Helicobacter pylori. É a Ana Clara que está perguntando, não é? aham. Então, Ana, eu vou até escrever aqui. Tipo assim, Helicobacter. ela só aparece tipo com baixa imunidade ou tem outras formas dela aparecer? Não, ela pode aparecer em outras situações, inclusive Ah, sim. é, desde muito precoce, num dado momento da vida, você evolui para ter uma gastrite. Mas eu Aham. dei um exemplo seguinte, que nesse caso aí, quando a gente está doente e não se alimenta direito e entra em desnutrição, a imunidade baixa, pode surgir outra doença associada. E Ah, a sim. gastrite é uma que pode surgir, tá? Aham. Mas aí a gente tem que tomar cuidado, porque, ô, Ana, pode acontecer de a sua imunidade baixar por Uhum. vários motivos. Desnutrição é um deles. E desnutrição, gente. Ah, mas a Ana está comendo demais. Às vezes está comendo demais, mas a Ana está comendo com qualidade, né? Está comendo só ultraprocessado, salgadinho, biscoito Nossa, recheado, passada. coxinha no tacílio. Agora não mais, né? Saudade de comer uma coxinha no tacílio, né? Nossa, Mas enfim, saudade. pipoca, gulão, né, refrigerante, e isso não está nutrindo o seu corpo, você entra em desnutrição, imunidade baixa, as doenças infecto-contagiosas fazem a festa. Não, eu Ok? tinha outra concepção, tipo, do que era desnutrição. Eu não lembrava. Assim, não é que eu não lembrava, eu não sabia que era que você poderia estar comendo e estar desnutrido. Quer dizer, eu acho Pode, que é. mas é porque a gente tem uma visão, como é que eu posso explicar? Senso comum, né? O que, que a gente acha? A Uhum. gente acha, no Brasil, por exemplo, a gente acha que quem está gordo é desleixado, está comendo muito, é um relaxado, está gordo porque quer, né? Não é uma doença, não tem um processo fisiológico por trás disso. E a gente acha que desnutrida é só aquela criança lá do Nordeste, né? Que a gente acha que é lá no Nordeste, a gente tem desnutrição aqui em São João, em Guanhães, em Pecém, Tamarandiba, Viçosa, todo lugar tem, né? Pelo menos no Brasil. E a gente acha que a desnutrição é só a pessoa que está passando fome, realmente, Eu né? imaginava isso. E não é. A gente tem casos, inclusive, de indivíduos que estão obesos e que estão desnutridos, né? Que estão anêmicos, com falta de vitamina D, de vitamina A, né? Que estão com falta de alguns nutrientes essenciais, que só tem um excesso de gordura. Então, mas a gente vai estudar nutrição, quer dizer, vamos fazer todo um esforço para estudar nutrição esse ano, né? Esse ano que eu digo, o ano letivo. E aí a gente vai ver que tem uma diferença, que nutrição é um conceito amplo. Esses bebês que nascem muito gordinhos, né? E que a mãe dá muito mingau de maizena, mucilon com leite de vaca, né? E o bebê tá assim, bem rechonchudo, bem gordinho. A gente nunca acha que ele está desnutrido, a gente acha que ele está saudável, né? E por isso que muitas mães entopem as crianças de mamadeira e mucilon, tentando preservar a saúde da criança, mas na verdade, uma grande parte deles está com anemia ferropriva, né? Porque está se alimentando da maneira equivocada. Então, desnutrição, apesar da gente sempre correlacionar com quadros de magreza extrema, né? Ela não está associada à forma do corpo. E a gente vai estudar isso, acredito que no terceiro trimestre, tá bom? Então, gente, esse Ô, ciclo. Mari, Oi. é porque depois que você falou aí, eu estava vendo um artigo e ele fala sobre desnutrição e a fome. E lá fala exatamente isso, que, tipo assim, essa questão da fome ainda existe muito ainda no mundo, mas por causa dos avanços tecnológicos na área industrial, né, ou seja, do ultraprocessado, por exemplo, do macarrão, dessas coisas, a fome, ela vem diminuindo, ela diminuiu um pouco, não que ela acabou, mas agora o que vem surgindo na nova literatura é a desnutrição, porque as pessoas hoje em dia elas consomem macarrão, consomem ultraprocessado, mas lá não tem todos os nutrientes dela. Então fica pessoas doentes de certa forma, sabe? Então hoje em É, dia se trabalha com a fome e com a desnutrição. São dois agentes no quais tem que combater, entende? Não é só mais a fome.
É, a gente está num período, Vitória, que a gente chama aqui no curso de nutrição, na área de nutrição, de transição nutricional. Então, se a gente pegar aí o período renascentista, da Idade Média, né, nós tínhamos pessoas, nem tanto obesas, mas assim, pessoas com sobrepeso, as musas renascentistas, né, os quadros, se vocês observarem, são sempre mulheres com flancos maiores, um pouco de barriga, né, o rosto bem redondo, né, igual uma cara de pirulito, igual a minha cara, e aí do período pós-industrial, né? Você citou aí, a gente tem uma idealização do corpo mais magro, né? Uma associação dos corpos mais gordos com as doenças, né? Só que atualmente o que a gente vive? A gente ainda continua com os chamados, entre aspas, bolsões de pobreza, onde a gente tem fome e desnutrição, né? Que são coisas associadas, mas a gente tem que separar as coisas. Só que às vezes os mesmos locais, os mesmos bolsões de pobreza, no Brasil como um todo, a gente tem também quadros cada vez mais crescentes de sobrepeso e obesidade. Né? Então, a gente tem ainda milhões de pessoas passando fome, desnutridas, e do outro lado, aí, mais de 2,3 bilhões de pessoas com excesso de peso no corpo. Então, nós não conseguimos extirpar uma doença, que é a desnutrição, e evoluímos para outra, que é a obesidade, não. A gente convive com as duas doenças na sociedade. Claro que a obesidade é uma proporção maior, mas a gente ainda tem crianças, jovens, até adultos passando fome e desnutridos. E dentro desses indivíduos que estão obesos, como eu falei, né, com sobrepeso, a gente também tem indivíduos desnutridos. Porque desnutrir não é só perder peso ou ganhar peso, não é só estar magro ou gordo. Desnutrir é não ter ferro no corpo e não conseguir respirar adequadamente. Desnutrir é não ter vitaminas do complexo B e não ter o metabolismo, né, correto, né, porque muitas delas estão envolvidas lá nesse processo de geração de energia. Estar desnutrida, não ter vitamina A o suficiente no corpo, e aí ter um prejuízo nessas funções oculares, por exemplo, na visão, é não ter vitamina D e prejudicar a formação óssea, formação e manutenção óssea no corpo, né? Então, a desnutrição, ela tem, aí a gente vai ver que tem a desnutrição calórica, de energia, né? Quando você come pouco e perde muito peso, e tem a desnutrição proteico-calórica também, né? Quando você perde proteína, a desnutrição por micronutrientes. Enfim, nós vamos ter uma aula toda sobre desnutrição, vamos ver os vários tipos. Mas o que eu quero que vocês entendam é que, nesse processo de doença, que a gente vai começar a ver agora, né, com os órgãos especificamente, a desnutrição, a alimentação saudável, a alimentação correta, ela é primordial, porque senão, de uma doença, a gente gera outra, que é a desnutrição, e vai gerando outra, e outra, e outra, e a gente entra num ciclo vicioso, tá? Então, assim, essa história, e por isso que a dietoterapia é importante, porque algumas práticas alimentares vão ajudar com que a doença de base é a primeira doença que se instalou. Então, a alimentação vai ajudar com que a doença de base seja curada, ou pelo menos controlada, e a partir daí o nosso organismo ele pode ficar saudável, tá? Então, dei um exemplo aqui. A gente pega uma gripe comum, um resfriado, né? Sem coronavírus, claro. Ou então a gente poderia falar de coronavírus também, né? A gente aumenta o catabolismo e a perda de peso, né, no nosso organismo, e aí a gente tem uma tendência a desnutrir, e aí, desnutrindo, a nossa imunidade fica baixa. Com a imunidade baixa, o nosso corpo está aberto para quê? Para infecções oportunistas, ok? Claro que no caso do coronavírus, se for uma complicação, uma gravidade, às vezes ele mesmo acaba evoluindo esse indivíduo para óbito. Mas quando a gente gripa naquele final de semana, que a gente fica com febre, e que muitas vezes as pessoas falam assim, não dá comida para fulano, não,
tá gripado, dá uma coisa que ele gosta, dá só sorvete, dá chocolate, ou então não dá, não quer comer, deixa sem comer, tá gripadinho. A gente tem que insistir, de certa forma, claro, com cuidado, sem agressões, sem pressão psicológica, para que as pessoas comam alguma coisa, né, para que esse organismo ele receba uma carga necessária de nutrientes e a sua imunidade não fique baixa e essa doença não agrave, tá? Por isso também que é muito comum, né, quando a gente fica gripado, às vezes, final de semana, segunda-feira a barriga tá murchinha, né? Quem tem barriga assim igual a mim fica tão feliz, né? Fala assim, não, a barriga tá murchinha, vou gripar toda semana. Mentira, não gripem toda semana. Não, vocês não podem fazer isso. Mas é porque realmente aumenta o catabolismo, a gente começa a consumir as reservas corporais. E aí, nessa toada, a gente tem que tentar tomar uma sopa, comer uma fruta, tomar um suco. Deixa eu ver aqui o chá, perdão, gente. Que em negros é mais comum a desnutrição? Uai, Maria Luísa, eu não sei. Nunca vi cientificamente, não. Na verdade, Maria Luísa, a questão é o seguinte: é, falando assim, né, que entre os negros o nível de pobreza é maior, fica uma coisa meio assim confusa. Mas eu vou explicar o que você disse, que você tem razão. É porque, assim, no Brasil e no mundo, de um modo geral, em função do processo de escravidão, né, que os negros, os meus antepassados, os antepassados de várias pessoas negras, né, pretas ou pardas dessa turma, eles foram trazidos à força, né, para trabalhar como escravo. Né, e aí claro que tem uma série de falácias, de questões sobre escravidão na própria África, mas a questão é que aqui permaneceram escravizados. Era um processo comum naquele período, né? Errado, triste, mas comum. E aí, né, nos países que tiveram escravos, né, na maioria deles, esses escravos, quando foram libertados, foram morar em condições precárias, né? E não recebiam oportunidades de emprego. A maioria das oportunidades de emprego e remuneração foram destinadas aos imigrantes europeus que vieram para o Brasil depois da escravidão, né? Do fim da escravidão. Os italianos, os poloneses, os alemães, né? Os germânicos. E aí a população negra ficou confinada em favelas, em bairros de periferia, né, comendo mal, né, morando mal, vestindo muito pouco e mal, e a eles, né, foi destinado toda a má sorte de doenças contagiosas, né, e aí, comendo mal, a imunidade deles ficava mais baixa, eles ficavam doentes mais frequentemente. Então, assim, não é algo ligado especificamente, nesse caso, à etnia da população negra. Não é algo genético, não está no DNA, por exemplo. Né? Tanto que eu sou gorda, né, senhora? E não estou desnutrida, que eu já faço meus exames anualmente. Minhas taxas de ferro e vitamina D estão adequadas. Mas, nesse caso, é uma condição intrinsecamente ligada à questão social. Né? Então, indivíduos pobres têm mais chance, né? Probabilidade de desenvolverem desnutrição e entrarem nesse ciclo vicioso de ficarem doentes. Mas o que acontece aqui no Brasil, a grande parte, a maior parte da população de baixa renda, a população pobre, né, das periferias, né, dos bairros dos bairros populares, é formada por indivíduos ou pretos ou pardos, né? Que é aquele indivíduo que ele não é totalmente preto, ele não tem a pele escura, né? Ele tem, às vezes, até alguns traços próximos aos traços dos brancos, mas ele não é considerado preto pela maioria da população, mas ele também não é branco, né? E aí, como não é aula de história, nós vamos seguir aqui na dieta terapia, mas eu espero que vocês tenham entendido. Então, Mas responde o meu. Oi? Responde a pergunta. Qual foi a pergunta? Perdão. Ai, André, deixa eu ver, perdão. Já falaram sobre o metabolismo acelerado na digestão. Isso pode ser tipo perigoso, se acelerado demais? Ô, Andréia, é assim,
Tem uns estudos que dizem que tem gente que tem o metabolismo mais acelerado, tá? Mas não é assim todo mundo, não. Você está perguntando que você é mais magrinha? Aí você está achando que isso pode ser perigoso para você? Eu sou meio paranoica e eu sinto uma facilidade de desnutrição. Não, calma, calma. Primeira coisa, respira. Segura na cadeira aí, você não vai desnutrir, não. Deixa eu te falar, esses indivíduos, né, que tem o que a gente chama de magreza constitutiva, eles realmente queimam energia de forma muito rápida, né? É o popular, assim, não engorda de ruim que as pessoas falam, né? Que é até um termo errado para se usar, mas é porque a pessoa come, não engorda. Então, é o seguinte, mas também tem aqueles indivíduos que são magrinhos que comem pouco, tá, velho? Então, tem que ver qual que é o seu caso. Mas, de um modo em geral, fica tranquilo e tenta se alimentar bem, tá? Porque nessa fase da adolescência é um período que duas coisas coexistem também. Tem os meninos e meninas que vão engordar um pouco na pré-adolescência, ficar bem gordinhos, e agora, aí, de 14 até uns 18 anos, eles entram no que a gente chama de estirão. Vocês devem ter visto lá em nutrição nas fases da vida. Então, no estirão, você cresce muito rapidamente, consome, suga tudo quanto é reserva que você tem no corpo. E aí fica bem magricelo, tá? Mas não é todo mundo. Tem gente que continua com o corpo, né? Do jeito que era antes. Tem gente que já era gordinho, continua gordinho, por aí em diante. No seu caso, se você está se alimentando bem, comendo de forma correta, não é gulão e pipoca e Coca-Cola, não. E comendo arroz, feijão, carne, verdura, fruta, tomando suco, se alimentando várias vezes ao dia, né? E você está fazendo os seus exames e não tem nenhum indício de desnutrição, tá tudo ok. Você só é uma pessoa privilegiada que queima tudo que você come. Mas muito cuidado, tá, gente, com a galera aí da adolescência. Eu falo porque vocês têm o quê? 16, 17 anos. Eu tenho 41. Então, eu já passei por várias fases à frente de vocês. Então, na adolescência, a gente come muito, né? Igual capivarinhas, e não engorda, né? Às vezes até emagrece. Tem as paranoias que tá gordo, não tá gordo, mas acha que tá gordo, e aí leiam sobre gordofobia, porque aí várias pessoas relatam, e é verdade, é tentando emagrecer sem necessidade que a gente engorda, eu falo por mim mesma, né, desse período de adolescência, mas assim, depois, chega 21 anos, a gente entra na juventude, e em alguns casos também a manutenção do corpo continua. Mas aí você passa 30, você passa 40 anos, e aí você não consegue mais comer a mesma quantidade, Andréia, e manter o mesmo corpo. Aí o seu metabolismo ele já vai dando uma baixada. Ele já vai falando assim: não conta comigo para nada, não. Não estou aqui para poder digerir 1 litro de açaí que você tomou lá na avenida. O problema é seu. Então, então, é assim, para quem é muito magrinho na adolescência, não é ficar paranoico, mas lembrar de comer legal, comer uma comida bacana, né, fazer os exercícios, porque num dado momento da vida esse metabolismo pode cessar, né, não cessar não é a palavra correta, mas ele pode, sabe, dar uma baixada de bola, ele vai diminuindo, e aí você começa a engordar porque não consegue mais comer a quantidade ou a qualidade adequada, ok? Mas aí, para você se prevenir, Andréia, o que eu recomendaria é fazer os exames periodicamente, para tirar essa paranoia, o que é uma paranoia da sua cabeça. E não ligar para quem falar do seu corpo, tá bom? Porque aí já é outra questão. Não é saúde, não é nutrição, não é desnutrição, não é nada. É a questão social que a gente tende a achar que pode comentar o corpo do outro, né? Que o corpo do outro é nosso e a gente pode falar dele o que a gente bem quiser, enquanto a gente não está cuidando nem da nossa língua, nem do nosso corpo, né? Então, assim, isso é outra questão. Tem indivíduo que é gordo, que é magro, que é médio, tem todos os tipos. Agora, em termos de saúde, você tem que fazer os exames periódicos para ver o que está acontecendo. Pois Ok? é, mãe fez o exame que ela sabia que eu tava com anemia, mas era alimentação mesmo, eu sempre tenho que ter uma atenção maior quanto à alimentação.
Mas aí, Pois é, mas se você já estava com anemia, tem que ir lá tomar o sulfato ferroso e comer carne, né? Comer alimentos que sejam ricos em ferro, junto com vitamina C, igual vocês viram em Nutrição nas Fases da Vida. E fazer o exame periodicamente para ver se você não está anêmica. E tem que cuidar, tá? Agora, você entrar, não sei se você come, se entrar nessa onda de só comer pipoca, gulão, refrigerante, biscoito e doce, chocolate, aí realmente, né? Não tem anemia, quem sabe. Tem pergunta aqui, gente? Deixa eu ver aqui. Não, não foi pergunta besta, não, André. Pelo amor de Deus, para com isso. Ó, uma nota. A gente cresce até que idade? Ô, Júlia, geralmente as meninas até menstruar. Depois que menstruam, crescem aí cerca de 1 a 2, talvez máximo 3 centímetros. Estourando muito 5 centímetros. Então, se você menstruou, por exemplo, com 13 anos e tinha 1,60 m, até o final da sua adolescência, pode ser que você chegue até 1,65 m. Mas isso depende do quê, Júlia? De sua predisposição genética. Aí você tem que olhar dentro de casa, né? Seus pais são altos? São, então você tem chance de dar mais uma esticada. Seus pais são baixos? São, então vai esticar pouco, tá? Porque o nosso organismo ele atende a uma questão de predisposição genética. Vamos lá, Emanuele. Bom de ser gorda na adolescência? É isso, acostuma comer menos e mais saudável. Como se Emanuele Sofia fosse gorda, né? Espero que ela não esteja falando dela. E como ser gorda também fosse ruim. A questão não é essa. Todo mundo, Sofia, tem que comer legal e se acostumar desde sempre. Tem que ser um hábito familiar, né? Maria Luísa fez educação com 10 anos, fica para a vida toda. E isso é mais fácil de manter, realmente, porque você começa a comer bacana, assim. A outra falando que queria ter o foco. A Maria Luísa come tudo nos horários. No IF extrapola. Agora vocês estão, né, dentro do limite, dentro de casa. Ok. Presta atenção e faz os exames, André. Pois é, Manu. Toma cuidado, né? Deve estar entrando no estirão, você pensa que você deve ter uns 16. Mas, gente, a questão é o seguinte: se policiar, mas sem uma pressão psicológica, porque essa fobia, essa ansiedade pelo controle do corpo, ela é uma coisa que pode desencadear transtornos alimentares muito sérios, sabe? Então, quando vocês pensarem em fazer reeducação alimentar, pensem em fazer isso focando na questão de saúde. Pensa no exame de sangue, pode estar incorreto não, pode estar alterado, pensa em algum problema de saúde que pode gerar se você não controlar esse peso, porque quando o foco é só na estética, vocês podem ter certeza, pode perguntar a qualquer pessoa que é gorda, mais de uma pessoa, até de fora da nutrição. Quando o foco é só na estética, a pessoa passa uma vida inteira fazendo dieta e vai ficar gorda a vida inteira. E vai ficar no que a gente chama de efeito sanfona. Mas isso vocês vão estudar comigo ano que vem, quando a gente fala sobre obesidade e sobrepeso. Tá bom? Ou então, se vocês quiserem participar das aulas do terceiro ano, se tiver um horário vago, sexta-feira que vem, sem ser essa agora, na próxima, a gente vai falar sobre obesidade, etc. Sobre até dieta, né? E reeducação alimentar. Quem quiser ir, só me pedir o link. Se não tiver aula, tá? Se estiverem em aula, vai para a aula de vocês. Então, vamos falar de refluxo, que a gente não falou até agora, mas tá ótimo, não tem problema. Qualquer coisa a gente come, meia hora da aula do Tiago, ele mata a gente e fica tudo normal. Continuando aqui, a gente tem que começar a falar de doença do refluxo, ou de refluxo gastroesofágico, falando de esôfago, para a gente entender certinho. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é que esôfago é um órgão. E qual que é a função do esôfago? É digerir alimento? Não. É absorver alimento? Também não. É o que então? Transportar o alimento da boca até o estômago. Porque se não tivesse o esôfago, a gente ia comer, ia estar aqui na boca, sem engolir, ele ia cair plof, em cima do estômago, né?
mas ele podia se perder ali no peritônio. Então, né, a gente desenvolveu o quê? Um tubo muscular, né, que tem músculo, tem mucosa, tem inervação, tem irrigação sanguínea, que vai transportar o alimento até o estômago, tá? E aí, quando a gente fala em doenças do esôfago, a gente tem lesões da mucosa, né, como a gente vai ver aqui no refluxo, ou alterações motoras, quando a pessoa tem dificuldade de engolir, que a gente chama de disfagia, tá? Só que isso aí fica para o terceiro ano, falar de disfagia. E aí, outro dado importante é que os principais sintomas de doenças ligadas ao esôfago são a disfagia, quando a gente tem dificuldade de engolir, que você come, fica parado aqui no esôfago, igual quando a gente toma comprimido sem beber água. Aí você engole, o comprimido é grande, ele fica, você sente direitinho aqui no esôfago. Aí você vê ele escorregando, e de repente você bebe um gole de água, ele vai embora. Dor torácica, dando uma dor aqui no peito, que não é uma dor cardíaca, e queimação aqui, principalmente na boca do estômago. Essas são características principais da doença esofegiana, tá? Mas lembrando, gente, que tem gente que tem queimação e não tá com refluxo, ok? Então, perdão, eu estou com muito sono, eu acordei muito cedo para o conselho de classe. E dormi muito tarde, né, terminando algumas coisas, porque eu estava sem internet. Mas depois desse bocejo amigo, eu mostro aí para vocês o esôfago. Esse tubo aqui, ó, que vai ligar a cavidade oral até o estômago. Ok. Vocês lembram lá de anatomia com a Fernanda. Agora, quando eu falo de refluxo, lembra que eu falei que refluxo é voltar, né? Eu estou falando disso aqui, ó. Vamos nessa primeira figura. A gente tem o estômago, né? Cheio de suco gástrico, com comida, com suco de laranja, com tudo que você comeu no café da manhã. E aí, o estômago ele vai macerando. Vocês lembram de anatomia? Ele vai fazendo contrações, né? Para quê? Para começar a digestão mecânica dos alimentos. Lembra lá de anatomia, né? Que o estômago vai fazendo os movimentos peristálticos. E aí vai macerando, é natural que esse conteúdo aqui dentro do estômago fique sacudindo aqui dentro. Vocês conseguem ver a setinha aí na apresentação? Ou só eu que estou conseguindo aqui? Alguém me responde. Na imagem, Márcia? É. Aham, então sim, sim. Ela tá mexendo, não tá? Ó, desliga o microfone, sim. Ok. Então tá, obrigada. Então vamos acompanhar aqui. Manu, que engordou 6 quilos na quarentena. Manu, eu emagreci 5 quilos, você acredita? Não sei nem como, mas enfim. Mas vamos voltar aqui a setinha, cadê ela? Achei. Então, olha só aqui nesse primeiro estômago, olha esse movimento do líquido do estômago. Ele vai e volta. Ele fica dentro do estômago. E aqui a gente tem o diafragma, né? Que é aquela musculatura que separa o estômago do esôfago, né? Então, depois que a comida passa pelo esfíncter do esôfago e cai no estômago, já era, ela fica presa dentro do estômago. Teoricamente. Teoricamente. Inclusive, é por isso que a gente toma Dramin, vocês sabem? Que é porque esse Dramin vai diminuir a pressão e vai aumentar esse fechamento desse esfíncter para o conteúdo do estômago não voltar na forma de vômito. Tudo bem que tem gente que pode tomar 3 Dramin que vai vomitar do mesmo jeito, né? Mas aí são variações, a gente, enfim, não pode fazer muito a respeito. Mas só que no indivíduo que tem refluxo, o que que acontece? Vamos nessa segunda foto. Olha só. Esse esfíncter, ele fica um pouquinho frouxo. Geneticamente, a pessoa já vem com esse, entre aspas, defeitinho, e o esfíncter ali do esôfago, da região do estômago, não fecha direito. E aí, esse conteúdo aqui do estômago, ele faz o que? Ele faz o refluxo. Ele faz o caminho de volta para o esôfago. Ele já entrou no estômago e ele fica indo e voltando, indo e voltando. E aí, principalmente quando a pessoa come e deita. Nesse período de pandemia, né? Você abre a Coca-Cola gelada, pega um bacio de pipoca,
com bastante pimenta. A gente coloca aquele. Como é que chama, gente? Fugiu. Não é a pimenta em pó, não. Sazon, Oi? Sazon. Pode ser sazon também, mas era uma outra coisa que eu queria falar. Mas então pega o sazon, né? Joga na banana verde frita, que é condimento. A gente vai ver que condimento faz mal para quem tem refluxo. Aí pega a Coca-Cola, que é refrigerante, muito açúcar, muito gás. Bebida gaseificada também faz mal para quem tem refluxo. E aí deita no sofá e fica lá comendo. Tem uns que não levanta nem a cabeça para comer. Vai deitando e toma, só levanta um tiquinho, bebe um tiquinho de coca, come 3 mãos de pipoca. E aí aquele alimento fica aqui, ó. E aí, como você está deitado, ele volta com mais facilidade para o esôfago. Mas aí qual que é o problema de voltar para o esôfago, Márcia? O alimento já passou no esôfago, ele vai e volta, uma hora ele desce para o intestino. O problema é que tipo de ácidos que são produzidos lá no esôfago? Ó, no esôfago? Nenhum, né? No esôfago tem ácido clorídrico? Alguém sabe se tem? Não. Não tem, né? A gente não produz ácido no esôfago, tem esfíncter que fecha lá o estômago para não ir conteúdo do estômago para o esôfago. Então, isso tem um motivo. A mucosa do esôfago, essa parede do esôfago, ela é mais sensível. A parede do estômago não, ela aguenta a produção de ácido clorídrico, claro, né, até certo ponto. Mas aí, todo o ácido clorídrico que você produz para digerir essa Coca-Cola, essa pipoca, banana verde, pão, broa, né, que nem todo mundo come porcaria, maçã, pera, todo esse ácido clorídrico, né, esse suco gástrico, ele vai junto com esses resíduos de alimentos para o esôfago. E aí ele começa a ferir o esôfago. Ô, Ele começa a Márcia, dilacerar, ele começa a ulcerar esse esôfago. E aí a gente sente o quê? A queimação e a dor, entenderam? No caso de quem tem refluxo, né? Quem que tá me perguntando aqui? Ana Clara. Ô, Márcia, Oi, outro Ana. dia eu extrapolei e aí eu fiquei uns 2 dias com essa queimação, que eu tenho um tiquinho de refluxo, né? Eu Ah, comi, eu comi uma batata e taquei negócio com pimenta. E eu fiquei uns 2 dias sem dormir direito por conta disso. Aí eu bem tava pesquisando feito. na Ó, internet. mentira, não falei isso não. Nossa, sem brincadeira, Márcia. Eu comi batata frita e ainda coloquei pimenta. Nossa, só faltou falar que tomou Coca-Cola. Não, aí isso aí eu não tomei. Ah, Mas que eu bom. fiquei assim, quase que eu morri. Aí, tipo assim, Márcia, eu tava pesquisando na internet pra ver o que que eu podia fazer pra melhorar. Aí lá tava falando pra, tipo assim, tomar chá de camomila pra, tipo, acalmar é meio que é isso mesmo, acalmar lá, né? O esôfago. Como é que fala? Tipo, né, ferimento, né? Que causa. É, Comer maçã, esses trem ajuda mesmo? ó, você fez duas coisas erradas. Você comeu tudo errado, e aí por isso que encadeou essa crise aí de refluxo, né? Que é uma doença crônica e de recidiva. Ela vai e vem, por isso que incomoda tanto. E você foi pesquisar na internet ao invés de ir ao médico. Porque vocês sabem que a gente não deve pesquisar na internet, que vem tudo confuso e às vezes deixa a gente doido, né? Nós vamos falar de dieta, mas eu vou só te adiantar. O que você tem que fazer, você pode até tomar um chá de camomila, embora eu ache que ele não vai resolver muita coisa, não. Mas o que você tem que fazer é igual uma alergia. No caso, o refluxo tem que eliminar os alimentos que vão aumentar essa probabilidade do refluxo ocorrer, né? E você falou tudo, gordura e condimento, pimenta. Então, assim, quem tem E, refluxo tipo não pode assim, comer gordura. quando eu fui no médico, ele falou de veras, né? E eu parei, tipo assim, diminuí. Não parei, não vou falar que eu não parei, não. Que eu não parei. Mas eu Mas a diminuí. diminuição foi benéfica, não foi? Ajuda bastante. Aí eu diminuí e tudo mais. Mas aí tem vez que dá aquela vontade de comer, aí eu como. Aí eu depois que eu arrependo, aí eu vou procurar na internet pra saber o que que eu faço pra me Mas conseguir. não, depois que você arrepende, você tem que chorar na cama, que é lugar quente, Ai, mas como minha no mãe. outro dia tinha aula, Você eu tem tinha que que chorar. comer, uai. É não, Aí eu fui uai. pesquisar, sei lá, coisa pra melhorar.
Não tem uma bengala, não. Não vou te dar uma bengala, não. Nós vamos ter que tomar um antiácido, no máximo. E Aham. parar de Eu vou, comer. eu vou melhorar isso aí, eu vou parar com esse trem, que Vou falando senão. durante a aula, agora eu vou todos os exemplos eu vou dar com você. Ana Clara, que comeu batata frita e pimenta. Olha a ideia, gente. Então, ó, doença crônica, como eu falei, e ela é uma inflamação. Por quê? Porque a Ana Clara, essa aqui, imagina o estômago da Ana Clara cheio de batata frita com pimenta. E aí, além de ter a pimenta, que é irritante, né, tem o suco gástrico aqui, né? Aí esse conteúdo estomacal vai voltar aqui no esôfago e vai queimar o esôfago, vai inflamar ele. E é por isso que a gente vai sentir muita dor, absurdamente insuportável, ok? E aí, Ana Clara, quando a gente fica nesse trem de, eu paro, né, mas de vez em quando eu volto, eu não aguento, não tem jeito, só de vez em quando. Que acontece? Essa feridinha, esse machucadinho do esôfago, né? Ele pode evoluir para uma lesão da mucosa, tá? E aí a gente pode ter uma estenose. Estenose é quando o esôfago ele vai fechando. E aí a passagem para o alimento vai diminuindo, tá? Ou então a gente pode ter esôfago de Barré, que é uma complicação mais séria ainda desse processo inflamatório no esôfago, ou então pode evoluir para câncer. É isso mesmo, Vitória. Misericórdia, Márcia. Vitória está falando no chat aí que internet é engraçado, né? Que dor de garganta é câncer. É isso aí. Você pode colocar sintomas de qualquer doença que você quiser. Vai colocar, quanto mais sintoma, mais eles colocam que é câncer. Sempre tem alguma coisa a ver com câncer. Não, pior Então, é mesmo, eu nem sei porque eu pesquiso ainda. Ana Clara, tem que parar com essas pesquisas de internet e parar de comer alimento que faz mal. Ô, Entendeu? Márcia, não, eu sei que as pesquisas de internet não dão em nada, isso aí eu sei, mas é porque eu fiquei tão desesperada na hora, porque eu não conseguia nem ficar assim, sabe quando você senta e você escorrega um tiquinho assim? Na hora que eu escorregava um tiquinho assim na cama, eu começava aquela dor de novo, e eu Claro, ficava suando frio. gente, olha aí a aula prática na cara de todos nós. É óbvio que na hora que você deita, o conteúdo tá. Aí você tá reta. Aí o líquido ele vai todo para o esôfago, todo. Nossa, eu suava frio. Inclusive, como recomendação, a gente fala para quem tem refluxo: não beber líquidos na hora da refeição e não comer e deitar, em hipótese alguma. Comeu, se tiver vontade de dormir, dorme sentado, né? Vai para o carro do pai, do vizinho, pede alguém o carro na rua, senta, trava o cinto de segurança e dorme, que aí você não cai. Ok? Depois disso que isso aconteceu, eu não como, é, tipo assim, perto da hora de dormir, não, porque senão. Vamos continuar. Ô, Que bom. Márcia, Oi. é, tem duas perguntas. Se tem grau se tem grau de. Não sei falar, não. E se pode ser hereditário. Você tem grau, que tipo assim, você tem alguém que tem refluxo leve, refluxo médio, refluxo Isso, isso mesmo. é. E a outra pergunta é o que você fez? Perdão. Se é hereditário. Porque Ah, às vezes eu já escutei alguém falando, não sei quem da família tinha. não, a maioria dessas questões, quando a gente pensa assim, somente questão anatômica, se a pessoa já tiver hérnia de hiato, que eu vou falar, se a pessoa tiver uma tendência a ter esse esfíncter mais relaxado, pode haver um componente hereditário, sim. Que sentido? Ter casos na família e as outras pessoas terem também. Mas existe também o fator ambiental, tá? Então, se tem alguém na sua família que tem refluxo, você tem que tomar cuidado e observar, porque você também pode ter, tá bom? Mas pode ser que não seja hereditário e a pessoa tenha, tá? Entendi. Ok. Então, vamos lá. Aí, quais são as causas, gente? Primeira coisa, aumento, né, as principais causas: aumento da pressão abdominal, né, em casos de ascite e obesidade, eu vou mostrar o que que é. Uso de sonda nasogástrica também pode gerar refluxo, tá? Que aí você coloca a sonda, dieta líquida, às vezes a sonda mesmo volta, e aí vai trazendo aquele conteúdo estomacal junto e dá refluxo no indivíduo. Gravidez, por causa da pressão da barriga, tá? E hérnia de hiato. Nós vamos ver o que que é.
Então, vamos lá. Ascite. Ascite é quando a gente tem esse edema aqui localizado na região abdominal, que é muito comum em quem tem problemas hepáticos, né? A famosa barriga d'água, mas pode acontecer com outros indivíduos também por causa de outras doenças. Né? Hipoalbuminemia, né? Que é deficiência de albumina mesmo, gera, né, um edema na região central muito grande em alguns casos. E aí essa pressão dessa barriga d'água aí em cima do estômago faz com que o estômago vá espremendo uma parte desse conteúdo estomacal dentro do esôfago. Aí o esfíncter vai ficando pressionado também, ele tende a abrir, e aí o conteúdo do estômago volta para o esôfago, por conta dessa pressão dessa barriga d'água, principalmente quando o indivíduo come e deita, tá? Nos casos de obesidade, porque aí a pressão do excesso de gordura é muito grande, né? E aí quando esse indivíduo come, principalmente se ele come, bebe, ingere líquidos juntos, e deita, a pressão desse abdômen globoso, nesse abdômen grande aí, aperta o estômago e faz com que o conteúdo dele volte para o esôfago. A pressão da barriga na gravidez, né? E aí as mães têm que tomar cuidado para não terem refluxo, que aí é uma alteração fisiológica, mas incomoda. E a famosa hérnia de hiato. O que é a hérnia de hiato? Hérnia de hiato, ó, vocês veem que o esôfago ele vem até aqui, né? E aqui, essa bolinha aqui que a gente está vendo abaixo do esôfago, ela é parte do estômago. É quando a pessoa já nasce com um defeitinho aqui no diafragma e uma parte do estômago projeta para fora do diafragma. Aí você come, os alimentos são macerados aqui dentro, mas uma parte dele volta porque um pedaço do estômago está para fora da cavidade do diafragma, ok? E aí esse conteúdo gástrico volta diretamente para o esôfago, tá? Ana Clara, você tem que ver isso, você não tem hérnia de hiato, tá bom? Porque às vezes pode acontecer. E nesses casos, se tiver hernia de hiato, tem que ver se não tem se o médico opta por um tratamento cirúrgico, ok? E aí os sintomas, gente, para Ana Clara que falou assim, eu comi batata com pimenta, às vezes eu não aguento mesmo, eu como. A gente não tem só sintoma de queimação. Esse aqui é o problema. Ó, a gente tem os sintomas esofagianos e os extraesofagianos. Tá? Geralmente, esofagiano vai incluir aqui essa dor torácica não cardíaca, você sente uma dor muito forte no peito, mas não é coração, é o ácido que está, né, inflamando o seu esôfago, e a pirose, a queimação, sabe, aquele sintoma de azia, má digestão, de queimando no esôfago. E aí os sintomas extraesofagianos, que são fora do esôfago. Refluxo, gente, pode gerar inflamação no ouvido, que é otite, na cavidade auditiva, rinite, que é essa irritação aqui das vias aéreas, tá? Cessação de sufoco noturno, tosse crônica, nódulos na corda vocal, rouquidão, bronquite crônica e asma brônquica. Nossa, gente, mas como que refluxo pode gerar asma e bronquite? Porque esse conteúdo do estômago não contém de ficar no esôfago. Quando a pessoa está deitada, acabou de comer e deitou, ela passa do esôfago para a traqueia, que a gente chama de broncoaspiração ou microaspiração do conteúdo estomacal. Então, o líquido sai do esôfago, acompanha aí no seu corpo, sai do estômago, vem para o esôfago, porque você deita, sua traqueia aspira aquele líquido, e aí começa um processo inflamatório dentro do seu pulmão. Entendeu, Ana Clara? Por isso que quem tem fluxo não pode falar assim, me deu vontade, eu fui lá e comi. Ok? Eu vou te proibir? Não. Mas você tem que pensar nas consequências que isso pode ter a longo prazo. Tá bom? Vitória está perguntando aqui.
quando a gente passa muito mal com vômito, você sente dor na região torácica, lembra um pouco o refluxo? Aí, no caso assim, do vômito, eu acredito que seja pelo esforço que você fez para tirar todo o conteúdo de dentro do estômago e colocar para fora pela boca. Mas não sei se vocês já passaram muito mal com vômito e sentiram aquele ardido aqui na garganta, a garganta fica ardendo. Aquilo é o quê? Suco gástrico que está irritando a sua garganta. Agora imagina todo dia você com refluxo, esse suco gástrico ácido corroendo o seu esôfago e a sua garganta. Não dá certo, né? Aqui os principais sintomas e sinais da RGE, os típicos e os atípicos, né? A gente vai ter aí a epigastralgia, que a gente chama de dor na boca do estômago. Vocês já ouviram falar? Gente, hoje vocês estão muito quietos. O que está acontecendo? E tão quietos mesmo, ninguém nem responde. Vocês estão respondendo aqui no chat? Tô falando no chat. Ah, tá. Então tá. Então, prestem atenção. Deixa eu só, acho que eu saí aqui do Meet, deixa eu só um minutinho, voltar aqui pelo celular para acompanhar o chat. Só um minuto, gente. Então, voltando aqui, voltei no chat. Mas vamos falando aí, vamos participando. Epigastralgia é uma algia remete à dor, tá? Por isso que fala assim, analgesia, por exemplo. Então, vai ser aquela dor na boca do estômago. Agora, outro sintoma atípico, dor de garganta, porque esse conteúdo do estômago passa pelo esôfago, chega à garganta e irrita. Aí você fica com aquela sensação de dor de garganta. Pirose ou azia, que é a queimação. Ou um sintoma atípico, é rouquidão, porque vai irritar as cordas vocais. Regurgitar é vomitar, né? É comum, porque esse conteúdo vai voltando, você tende a vomitar. A dor torácica não cardíaca, tá? Disfagia, dificuldade de engolir. Halitose é atípica, é mau hálito, tá bom? Cialorreia, gente, é quando a gente está babando, você começa a produzir muita saliva. É muito comum a pessoa ter muita produção de saliva e babar, tá? Laringite e faringite são inflamações da laringe da faringe, é atípico, mas pode ocorrer. Globos é como se fosse a sensação de uma bola na região faríngea, como se fosse se tivesse engolido um ovo, tá? É comum acontecer também. Tosse crônica é atípico, mas acontece. Odinofagia é a dor na região da cavidade nasal, né? Aí, bronquite, bronquiestesia, inflamação dos brônquios. Náuseas é comum, é típico. E otite média, né, desse ouvido médio, é incomum, aliás, é atípico, mas pode ocorrer, ok? E aí, qual que é o tratamento, Ana Clara? E todos os demais que têm refluxo? A gente tem tratamento cirúrgico, medicamentoso, e nós não vamos falar de ambos aqui, mas vamos falar do tratamento dietoterápico, que é muito efetivo. Então, no tratamento dietoterápico, a gente tem duas condutas. A gente controla a capacidade gástrica, ou seja, a gente vai executar ações para esse estômago não ficar abarrotado de comida e líquidos, para esse estômago não ficar cheio demais, ok? E aí o que acontece? A gente diminui a chance desse refluxo acontecer, desses líquidos e alimentos do estômago voltarem para o esôfago. E na diminuição da ação gástrica no esôfago, a gente vai tentar diminuir, principalmente alimentos que são irritantes, né, que vão promover uma abertura desse esfíncter, uma maior produção de ácido clorídrico e assim por diante. Então, vamos lá. Para controlar a capacidade gástrica, a gente vai fracionar as refeições. Ou seja, Ana Clara e demais. Nada de almoço e janta, ou só café, almoço e janta.
A gente tem que ter café da manhã, um lanche, almoço, lanche da tarde, perdão, bocejando, jantar e uma ceia, né, que é um lanchinho leve da noite. Porque aí comendo várias vezes ao dia, a gente come menos, tá? A dieta tem que ser pobre em gordura, tá, Ana Clara? Então, batata frita, só se for na airfryer, né, que aí não tem gordura. E aí você tira a pimenta. Beleza, eu vou pegar a dica. Isso, melhor do que chá de erva doce, tá Ô, bom? Márcia, Oi. essa refeição entre aspas, né? Esse lanche antes de dormir, é tipo assim, ele seria uma fruta, algo do tipo assim? É, pode ser uma fruta, um copo de leite, chá com biscoito, o que vai te fazer bem. Agora, o problema dos líquidos é que a gente acaba deitando, para quem tem refluxo, isso é um vilão, né? Então, eu, assim, recomendaria mamão, que é uma fruta que não é muito ácida, né? Você pode tomar aí, um iogurte, mesmo, né, que ele seja um pouquinho ácido, mas ele é mais cremoso, né? Um pedaço de bolo e evitar os líquidos. Comer alguma coisa antes de dormir. Aham, Não entendi. precisa ser assim, comer na beirada da cama, né? Sentado lá, ajoelhado para rezar e comendo um pedaço de biscoito de polvilho do outro lado, né? Pode ser assim, tipo, 1 hora, 2 horas antes de dormir. É o lanche É, da noite. nem é bom, né, assim, a gente comer e acabar de deitar, igual você tinha falado antes aí, né? Sim, sim, não é bom. Não é nem sugerido, é proibido, se possível. Tá? Controlar os horários das refeições. Então, tentar comer no máximo 3 horas antes de dormir ou de fazer um repouso, tá? Então, assim, acabou de almoçar, nossa, vou ver um filme na Netflix. Eu comprei um sofá que eu vou falar para vocês. Demorei anos, inclusive estou pagando ele até hoje. Comprei deve ter uns 50 anos. E aí ele parece uma cama. Para quem tem refluxo, é um convite para ficar doente. Porque a gente deita e dorme. Então, se vocês tiverem sofá retrátil, ou se você deitar no sofá, ou botar o colchão na sala, ou no quarto para deitar e ver filme, coloca os dois travesseiros para ficar mais elevado, para você não estirar por completo no chão ou no sofá, tá bom? E aí, se você almoçou meio-dia, você só vai poder dormir depois de 3 horas da tarde, ok? E evitar líquidos juntos com as refeições, como eu já falei. Então, gente, pelo menos umas 5 refeições por dia, tá? Mas se quiserem, podem incluir aí um outro lanchinho da manhã, que aí a gente completa 6. Aqui, ó, a gente tem um prato bonito, né? A carne, verdura. Isso aqui eu não sei o que que é, se é aqui é um feijão e o que que é carne, né? Arroz, ok, tá adequado. Mas tem um copão de suco de uva. Esse copo deve ter uns 350 ml, pelo menos. Ou seja, quase meio litro de líquido. Não vai rolar. Então, a gente vai tirar esse líquido das refeições. E aí, as carnes gordurosas, a batata frita, a gente também vai tirar, ok? Agora, para diminuir a ação gástrica no esôfago, a gente tem que melhorar a composição desses alimentos que a gente vai comer, para esse estômago não ficar abarrotado de gatilhos aí para desencadear o refluxo. Então, a gente vai evitar alimentos ricos em gordura, evitar alimentos ricos em cafeína, que é o café, né? Evitar alimentos ricos em condimentos, que é a pimenta, por exemplo, mas tem hortelã também, que faz mal para quem tem refluxo, tempero pronto, sazon, curry. A outra coisa que eu queria falar, que eu não estou lembrando de jeito nenhum, os vários tipos de pimenta, entre páprica, lembrei, páprica, né? Não, massa, só os tem bom pra tempero? Uai, Cafeína ainda? Nossa, você tá doido? pois É é. difícil. Páprica, né? Principalmente páprica picante. Páprica é feita com pimentão, né? Desidratada, aí ele vira uma casquinha seca com o resíduo da polpa, aí a gente processa, faz aquele pozinho. E a gente chama de páprica. E chocolate, para piorar, Ana Clara. Ô, Márcia, eu tô escutando você falando aqui, eu tô sofrendo. É por isso que eu não, é por isso que eu não consigo ficar assim sem comer nada.
É tipo assim, é por isso que eu saio da restrição. Porque é só coisa boa pra você ver. Páprica, é café, chocolate, tudo que é bom. Coisa com pimenta. Amém, viu? Mas tem que tomar cuidado aí. Não, realmente, tem que tomar bastante cuidado, Nossa Senhora, senão. E aí, agora, Ana, e demais, a gente vai falar de algumas estratégias, né, para a gente evitar um refluxo. Essas estratégias de logística. Uma muito comum é colocar um calço embaixo da cabeceira da cama. Porque aí, mesmo que você tenha ingerido algum tipo de líquido antes de dormir, esse líquido vai ter uma dificuldade de voltar do estômago para o esôfago, tá bom? Mas aí, é claro, tem que ir lá perder peso, e etc, etc, etc. Aí a gente pode colocar, às vezes, manda fazer um retângulo, né? Assim, um retângulo não é a palavra, não, mas um objeto, assim, um calço desses de madeira maciça e coloca embaixo da cabeceira da cama. Ou então compra esses travesseiros especializados, né? Que ele parece um triângulo, tá vendo? Aí a gente coloca na cama embaixo do nosso travesseiro comum. Tem gente que usa para ler, mas para quem tem refluxo, ele é importante para dormir. Ô, Márcia, Oi. a Júlia tinha feito uma pergunta sobre a bulimia nervosa. Você quer que eu leia? Que eu queria saber Ah, também. tá, perdão, deixa eu achar ela aqui. Ah, tá. Márcia, no caso de uma pessoa que tem bulimia nervosa, ela pode desenvolver também essas doenças do esôfago por conta do contato frequente do ácido clorídrico com o esôfago? Claro que pode, Júlia. A gente vai estudar anorexia e bulimia, só Deus sabe quando, né? Mas mentira, no terceiro trimestre. E aí a gente vai ver que pode sim, todas as complicações do refluxo na bulimia nervosa podem ocorrer, ok? O que a Sofia falou aqui? Me chama para deitar nele e para você fazer um bolo que meu pai fala nele até hoje. Pois é, levei bolo pro seu pai lá na escola. E falei com ele, mas ele me deu um horário tão ruim que eu falei que nunca mais vou levar bolo para ele. Mas brincadeira. Mas, gente, um dia eu chamo vocês para deitar no sofá, não vai caber todo mundo, não, mas deita três e a gente fica olhando o resto. Vamos lá, Bia, vai ter que sair. Tranquilo, gente. Andréia, quando pequena, escutava sobre refluxo, achava que era perigoso desviar e ir para o pulmão. É sim, né? Por isso que a pessoa tem rinite, doença pulmonar, entre outros. Páprica, Érica, isso mesmo, obrigada. A Divana falando que se não puder comer essas coisas, ela surta. Mas se você fica doente, você surta pior. A Ana Clara ama tudo que estava ali, todo mundo ama. E aí, a Emanuele está falando que é para levar para ela bolo e ensinar a fazer. Eu posso te ensinar a fazer, levar. Não sei se eu vou fazer bolo esses dias. Pois é, vocês peçam. É Tiago Dias, que eu levei para ele uma tora de bolo e deixou apodrecer tudo lá na geladeira dele. Bolo de chocolate ainda, com recheio de doce de leite de soja e cobertura de frutas com um monte de coisa. Pede para ele lá que dá para vocês. Pois é, um absurdo. Pode jogar na cara dele. Quando ele não for comer, ele dá para vocês. Então, essa posição, gente, que coloca esse travesseirinho aí, né? Ou que a gente coloca o calço lá embaixo da cama, a gente chama de decúbito elevado. Ok? E por hoje é só. Eu vou colocar o questionário amanhã lá no Mundo, mas aí já vai aparecer na agenda de vocês. E aviso Maísa e aviso Isabelle, na turma B, tá bom? Que o questionário está lá e vou dar aí uns 10, 12 dias de prazo para vocês fazerem, ok? Dá mais bolo, né, Maria Luísa? Pois é. Gente, vocês têm alguma dúvida? Eu acho bom essa aula que rende, né? E vocês perguntam muita coisa, eu gosto. Deixa eu voltar aqui para o Meet. Alguma dúvida? Eu acho que vocês ficam tudo dormindo aí. O slide vai estar lá? Vai estar lá, Andréia. Eu só eu vou colocar o slide, e aí, assim que eu conseguir baixar as aulas, eu coloco lá ou no YouTube, tá bom? Mas eu aviso vocês. Mas para isso eu preciso de internet. A minha GHNet está chegando muito fraca ainda aqui. Eu tenho 100 megas, né? Mas eu medi aqui no speed test, não estava dando nem 15 megas ainda. Tá muito fraca. Então, na hora que ela
que eles resolverem o problema de vez ela voltar, eu coloco as aulas para vocês também, ok? Deixa eu lembrar aqui de encerrar a gravação. Vou me despedindo de vocês, um bom final de semana e espero que a gente se encontre na aula de reforço da quinta-feira que vem. Se vocês tiverem alguma coisa que vocês queiram trabalhar na aula de reforço, me falem. Porque semana passada foi bacana, eu gostei de falar de alergia e intolerância à lactose. Mas se vocês quiserem falar de alguma coisa, trabalhar algum conteúdo, vocês me falam. De repente a gente pode falar de bulimia, mas eu acho que a gente vai trabalhar isso no terceiro trimestre. Mas sei lá, me falem aí que eu trago. Alguma coisa relativa à matéria, tá, gente? Por favor. Mas assim, aí vocês me falem que eu trago para vocês, ok? Beijos, bom final de semana e até breve.